A paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, né, com momento pedagógico. A paz do Senhor, querida amada professora irmã Rita. Paz do Senhor, querida, paz do Senhor para cada professor, para cada aluno que está nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, queridos. Hoje nós estamos com a lição de número 12, né, vivendo em oração, graças a Deus. Queridos professor, para esta aula nós temos alguns objetivos, né, que seria explicar o que é a oração, para que serve, como deve ser praticada na vida, né? Descrever na Bíblia os diversos tipos de oração apresentados e como eles podem servir de modelo em nossos dias. E também reiterar que por meio da oração podemos dialogar com Deus. Graças a Deus, querido professor, e que esta lição nós abordaremos a oração, que esse é um assunto de extrema importância, né, para os novos convertidos. Para que serve a oração? Como será, como é praticada, né? Para como é feita a oração? É muito importante a gente passarmos para os nossos alunos. E hoje com a professora irmã Rita, com a sua dica pedagógica. Amém. Bem, vivendo em oração. Então, é sempre bom partir da ideia simples. O professor deve sempre lembrar que é um novo convertido, está chegando. Então, o que é oração? Né? Você pode estar indagando para ele, perguntando o que é oração. Viver em oração. Aí você vai explicar o que é realmente a oração para esse aluno, dizer que tem vários tipos de oração, não é isso? Oração de adoração, oração de intercessão, oração pessoal, oração de gratidão, para que esse aluno possa realmente saber o contexto da oração. Até o momento que ele está fazendo uma oração, que ele possa saber que tipo de oração, que a oração é esse diálogo, né, com Deus. E eu deixo aqui uma dinâmica bastante simples. Eu procuro trazer algumas dinâmicas bastante simples, porque nós sabemos quase sempre as salas de aula dos novos convertidos são de poucas pessoas, não tem um número muito grande. Então, a dinâmica ela tem como título Sendo Sacerdote. O que você vai fazer? Após você explanar toda a aula, explicar ao seu aluno, no final, você deixa ali uns 5 minutinhos, que é aquele momento de encerramento, após pedir para que os alunos fiquem em ciclo, aí eles vão ficar. Aí você pode pedir para cada aluno, vamos fazer agora o nosso papel de sacerdote, vamos interceder pelo outro. Cada aluno deve saber o nome do seu irmão, do seu lado direito. Após saber o nome do seu irmão, do seu lado direito, ele vai interceder por ele. E assim, naquele ciclo, cada um intercederá pelo aquele seu irmão que está à direita. E ali vai fazer uma oração de intercessão pela vida daquele outro, e não por si mesmo, uma oração pessoal, mas sim ser um sacerdote naquele momento, intercedendo pela vida, ou até mesmo o professor ele pode também, neste momento, se ele achar por viável, né, que ele conhece a sua sala, de perguntar, né, quem está precisando de oração. Eu creio que a maioria ali vai dizer que está precisando de oração, e expor do que está precisando e pedir que esse ciclo se faça de mãos dadas, orando uns pelos outros, e com certeza Deus vai fazer grandes coisas mediante a oração intercessória. Graças a Deus, que bênção, né? A oração, ela tem poder. Nunca deixamos de passar isso para os nossos alunos, né? Porque a oração, ela vence tudo. Por isso que a nossa lição de hoje vai falar sobre vivendo em oração, né? Como a Bíblia mesmo fala, que nós temos que orar sem cessar. Glória a Deus por isso, querido professor. Nós temos aqui uma dica pedagógica muito interessante para passar para os nossos alunos. É importante as dicas aqui da irmã Rita, uma dica maravilhosa, né, para as suas aulas. Querido professor, e para essa dinâmica, o objetivo da própria lição diz explicar o que é oração, para que serve, como deve ser praticada na vida. Então, você pode começar essa dinâmica, querido professor,
com alguns questionamentos, né, para eles o que é oração, para que serve, como essa oração ela deve ser praticada na nossa vida diária. Então, querido, a Bíblia fala que e tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis, né? Está no livro de Mateus, né? No Evangelho de Mateus. Então, é muito importante praticarmos a oração. Querido, para essa dinâmica, seria interessante você dividir aí, convidar 3 estudantes, né? Entrega aí 3 copos com água. Se for, quiser ser apenas só um, não tem problema, um estudante. E aí você vai dar um copo com água como esse aqui, ó, um copo transparente com água, colocar aí meio de água, e você vai pegar, querido professor, um ovo, um ovo cru, um ovo cru mesmo, né? E vai colocar dentro da água. E você vai observar que quando você colocar esse ovo dentro da água, ele vai afundar. Ó, ele afundou, tá vendo, querido professor? E aí, não termina aí a nossa dinâmica. Você vai pedir que os alunos peguem um pouco de sal, né? Você pode preparar já com antecedência esse material e colocar um pouco de sal nessa água, né? E aí, com um pouquinho de tempo, querido professor, você vai perceber que esse ovo, ele vai começar a subir. E aí, nós vamos trabalhar aí a questão da importância, querido professor, da oração. Então, é interessante você explicar ao seu aluno que o copo representa a vida, que a água ela representa as diversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? E aí, o ovo é você, e o sal é a oração, que não pode faltar na vida do cristão. Nós vemos aqui, querido, que o copo de água sem sal, ela representa a vida sem oração. Quem vive assim afunda nas adversidades, como aquele ovo, né? Como o ovo, ele subiu nas adversidades. E aí, querido professor, nós vemos que quando a oração ela é ativa na nossa vida, tudo fica mais fácil, porque a Bíblia mesmo fala, orai sem cessar. Então, querido, nós vemos aqui que quando colocamos o sal, estamos adicionando a oração em nossas vidas. E quando isso acontece, nós conseguimos nos aproximar de Deus e enxergar acima das adversidades. Então, querido professor, essa dinâmica, ela nos traz um ensinamento muito grande, né? A importância da oração, que ela não pode faltar na vida do cristão. Então, querido professor, estas são as dicas de hoje, que Deus em Cristo possa lhe abençoar, lhe conceder um dia, né, um domingo abençoado, uma aula produtiva. E essas, querido professor, são as dicas da lição, né, de número 12. E a irmã Rita agora com suas considerações finais, minha amada. Amém, glória a Deus. Eu amei a dica aí do ovo. Vou Muito até bom. fazer na minha E o sala, ovo está crescendo aqui, porque está assim, subindo eu aqui. digo sempre para o professor, né? Ele pega as dicas, ele conhece a sua sala, né? Ele vê É, a quantidade, ele sabe o que é interessante. Então, assim, algo bastante simples, mas inovador, faz com é que aquela aula verdade. fique mais dinâmica, fique mais alegre, fique mais interessante, e faz com que o aluno chame mais a atenção dele, né? Então, maravilhoso. Então, glória a Deus por essas dicas maravilhosas. Tá. Para mim foi um prazer, né? Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui contribuindo com a obra do Senhor junto ao DENEC e junto à irmã Rosemary e a todos os professores em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar essa aula Amém. 12 maravilhosa em nome de Jesus. E o mais interessante, irmã Rita, dessa dinâmica é que quanto mais você coloca o sal, mais o ovo vai subir. Você vê como a oração ela é importante. Se você colocar Verdade. pouco sal, ela vai ter dificuldade de subir. O ovo, né? Quanto mais sal você coloca, mais o ovo vai subir. Isso representa a nossa vida de oração, né? O sal representa a oração na nossa vida. Então, que Deus possa abençoar. São dinâmicas, queridos, simples e que podem ser aplicadas aí na sua sala, né? Da EBD, e para que assim, querido, o aprendizado do seu aluno, que esse é o mais importante aqui, possa fluir, né? Possa ter um aprendizado mais
mais significativo para ele. E que Deus abençoe. E nós sabemos, querido, que essas dicas pedagógicas, elas vêm contribuir, mas que a palavra de Deus, ela é o importante que não pode faltar na ministração da escola bíblica dominical. E que Deus abençoe, querido, a nossa querida amada professora irmã Rita. Que Deus te abençoe, minha amada. Muito obrigada Amém. por sua contribuição. E até o próximo podcast. Se Deus em Cristo nos concedeu outra oportunidade. E não esqueça, professor, vai lá, ativa o sininho, compartilha, inscreve no canal. E que Deus abençoe. Fiquem com Deus.